Em uma prateleira empoeirada, escondido entre livros comuns, repousa um volume que não parece diferente dos outros, mas basta abrir para perceber. Ele respira. Seus símbolos são antigos, suas palavras carregadas de intenção, e seus rituais parecem escritos por mãos que já não estão mais aqui. É o Grimório, livro da magia proibida, da sabedoria oculta e do perigo imediato. Vamos falar sobre a origem desses manuscritos, quais são os mais perigosos e como usar esse conhecimento com proteção e discernimento. Este é um mergulho nas páginas que poucos ousam ler, mas que continuam influenciando até hoje. Grimórios são livros de magia, geralmente datados entre os séculos XVI e XVIII, embora alguns sejam muito mais antigos. Eles contêm invocações, encantamentos, rituais de proteção e, em certos casos, rituais sombrios destinados à manipulação da realidade física. Diferente de livros esotéricos modernos, os grimórios não são apenas teoria, são instruções vivas, cheias de energia acumulada através dos séculos. Muitos foram escritos em latim arcaico, hebraico ou grego, usando linguagem simbólica e códigos cifrados. Alguns trazem desenhos de selos, pentagramas, nomes divinos e até figuras humanas em poses incompreensíveis. O objetivo deles era claro: permitir que o praticante entrasse em contato direto com forças superiores ou inferiores, dependendo de sua intenção. O mais famoso de todos é o Grand Grimoire, também conhecido como Le Dragon Rouge. Acredita-se que tenha surgido na França no final do século XVIII, mas sua origem remete a textos cabalísticos e magia cerimonial medieval. Ele traz invocações a anjos e demônios, instruções precisas para traçar círculos mágicos e listas completas de entidades que respondem aos chamados humanos. Muitos afirmam ter usado esse grimório e que tudo o que pediram se cumpriu, mas nem sempre como imaginavam. Outro exemplo poderoso é o Lemegeton, ou Pequeno Grimório de Salomão, que inclui 5 volumes, sendo o primeiro o mais conhecido, o Ars Goetia, com as descrições e selos de 72 espíritos inferiores. Esse livro foi usado por ocultistas durante séculos e ainda é referência para quem busca controle sobre forças invisíveis. Cada invocação tem regras específicas, roupas recomendadas, dias e horas de atuação, e até mesmo gestos que devem ser feitos com exatidão. Um erro mínimo pode gerar convite indesejado. Há também o Picatrix, originário da Espanha muçulmana, um texto árabe traduzido para o latim e cheio de rituais astrológicos. Nele, há instruções para criar imagens planetárias, absorver energias cósmicas e até construir talismãs capazes de mudar o destino. Não é um livro de magia negra ou positiva, é um manual de alinhamento com os céus. E isso pode ser tanto curador quanto devastador. O Clavicula Salomão, ou Chave de Salomão, é outro dos pilares da magia cerimonial. Fala de como o rei sábio dominou espíritos e governou reinos com a ajuda de anjos e entidades celestiais. Suas práticas envolvem limpeza ritualística, uso de vestimentas brancas, banhos de ervas e até oferendas específicas. A diferença entre sucesso e desastre está na preparação pessoal e na clareza da alma. Além disso, há os grimórios populares, aqueles que circularam entre camponeses e curandeiros iletrados. Manuscritos caseiros, escritos em papel amarelado, com promessas, orações invertidas e desenhos toscos de velas e ossos. Eram passados de geração em geração, guardados em baús e lidos à meia-noite. Alguns diziam atrair amor, outros, vingança. Poucos sobreviviam intactos após usá-los. Hoje entendemos juntos que grimórios não são simples livros, são portais. Cada página carrega assinaturas vibracionais, cada palavra é programada com intenção, e cada ritual, quando executado com fé, começa a mover algo no plano astral. Mas a maioria das pessoas que compram um grimório moderno, seja pela internet ou em lojas de ocultismo, não faz ideia do que está ativando. Um dos maiores perigos está na leitura casual.
Muitos abrem esses livros achando que estão lendo literatura medieval, quando na verdade estão acessando campos energéticos adormecidos. Há relatos de pessoas que leram o Ars Goetia inteiro só para entender, e depois começaram a sentir presença constante em casa, sonhos vívidos e vozes em pensamentos. Isso não é coincidência, é ressonância. A forma como o Grimório é mantido também importa. Livros deixados abertos em lugares escuros, perto de espelhos ou em ambientes desequilibrados energeticamente, podem funcionar como antenas, captando informações e canalizando energia. Por isso, em algumas tradições, eles eram guardados dentro de caixas de madeira com sal grosso, cobertos por tecido preto, e só abertos em momentos de alta consciência. Também falamos do uso consciente. Quem deseja estudar esses textos deve fazê-lo com reverência, orientação e proteção. Leitura diária de um trecho, meditação sobre os símbolos, estudo das correspondências astrológicas e uso de cristais protetores são práticas fundamentais. Usar um grimório sem preparo é como ligar um aparelho elétrico sem saber como ele funciona. O risco de curto-circuito é grande. E há ainda os grimórios modernos. Muitos foram adaptados, traduzidos e até mesmo comercializados com capas coloridas e explicações simplificadas. Mas nem todos são fiéis ao original. Alguns são recriados com base em interpretações duvidosas, misturando simbolismo com autoajuda e perdendo o peso energético real. Outros, porém, seguem as mesmas linhas dos textos ancestrais e carregam neles a mesma força e o mesmo perigo. Vamos agora falar sobre como usar um grimório com segurança. Escolha com consciência. Antes de pegar qualquer livro, observe como você se sente diante dele. Se houver inquietação, evite. Se sentir leveza e curiosidade controlada, continue com cuidado. Programe o campo energético antes de abrir. Use cristais como quartzo rosa ou obsidiana. Acenda uma vela branca e peça proteção. Pode ser útil recitar uma oração ou mantra antes de iniciar qualquer leitura. Limpe seu ambiente regularmente. Grimórios carregam frequências antigas. Banhos de arruda, defumações de alecrim e incensos de sândalo ajudam a manter o equilíbrio. Evite rituais sozinho, Tisu. Se deseja experimentar algo do que leu, faça com alguém experiente. Ritual é comunicação com o desconhecido, e ninguém deveria entrar nisso sem guia. Não pronuncie nomes estranhos sem entender seu impacto. Muitas entidades citadas nos grimórios têm programas mentais fixos. Invocá-las sem preparo é como chamar algo sem saber quem responde. Guarde o livro com respeito. Nunca deixe um grimório aberto à noite, especialmente próximo à cama. Isso pode abrir canais involuntários de conexão. Guarde-o em local seguro, longe de crianças e animais. Estude antes de praticar. Entender o contexto histórico, cultural e simbólico é essencial. Os grimórios não foram escritos para iniciantes. Foram criados para mestres e muitas vezes exigiam anos de preparação. Tenha uma saída planejada. Caso algo comece a mudar em sua vida após o uso do grimório, aprenda a dissolver o que foi ativado. Existe o rito de fechamento, onde se pede perdão, se apaga o trabalho feito e se reconecta com a luz superior. Use a intuição como bússola. Se algo não se encaixa, não force. A verdadeira magia não precisa de violência mental. Ela flui. E se não fluir, é porque não deve ser feita. Entenda o que está pedindo. Magia não é wishlist, é pacto. Tudo o que se invoca retorna. Se deseja prosperidade, esteja pronto para trabalhar. Se invoca proteção, prepare-se para enfrentar o que ela vai afastar. Nenhum ritual é gratuito. Mas há casos documentados de pessoas que perderam o juízo após tentar seguir rituais do Grand Grimoire. Outras relatam ter visto sombras no teto, ouvido vozes vindas de lugar nenhum e sentido que a realidade estava distorcida. Em alguns relatos, indivíduos juram ter sido visitados por entidades descritas no livro, e que elas realmente apareceram,
cobrando o cumprimento do que havia sido combinado. E não pense que isso é apenas para quem usa o livro inteiro. Basta uma única página lida com atenção e emoção para que algo comece a se mover. Afinal, o Grimório não é só tinta e papel. É memória condensada, energia codificada, sabedoria gravada em formas que resistem ao tempo. Por isso, se decidirmos usá-lo, devemos fazê-lo com clareza, com proteção e com a consciência de que estamos lidando com algo maior do que imaginamos. A maior revelação sobre os Grimórios é esta: eles são vivos. Resistem ao tempo não por seu conteúdo, mas por sua carga vibracional. Cada palavra ali registrada foi escrita com intenção, e cada ritual selado com sangue simbólico. Quando os lemos, não estamos apenas buscando conhecimento, estamos reiniciando algo que jamais parou. Se sentimos que queremos estudar um Grimório, devemos começar com o básico. Livros como A Magia Prática, de Eliphas Levi, ou A Chave Menor de Salomão são boas introduções, pois já trazem explicações sobre o que cada símbolo representa e como evitá-lo se necessário. Uma prática inicial é ler uma página por dia, anotando o que desperta em nós: sentimentos, imagens, recordações. Isso ajuda a entender como o livro age em nosso campo energético. Também é útil manter um diário mágico, onde registramos nossas impressões, sentimentos e eventos que ocorrem após cada leitura. Para quem quer ir além, é importante buscar grupos sérios, mentores confiáveis e tradições vivas que possam transmitir o conhecimento com segurança. Nem tudo o que está escrito deve ser praticado. Alguns rituais foram feitos para serem compreendidos, não repetidos. E se notarmos que algo começou a mudar em nossa realidade após ler o Grimório, devemos fazer uma pausa, limpar nossa energia com banhos de sal grosso e defumações de arruda. Pedir proteção. Reafirmar nossa intenção de voltar ao equilíbrio. E, se necessário, parar de ler e buscar ajuda. Afinal, a magia não é brincadeira, e os livros que aguardam muito menos. Hoje compreendemos juntos o verdadeiro peso dos Grimórios modernos. Conhecemos os mais famosos, vimos como eram usados no passado e entendemos os riscos de usá-los sem consciência. Reconhecemos que certos livros não são apenas registros históricos, mas ferramentas de poder que exigem preparo, proteção e intenção clara. E, acima de tudo, lembramos com Carl Jung que o que está no inconsciente coletivo não dorme, apenas espera. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe com alguém que ama esoterismo, simbolismo e ocultismo. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho para continuar acompanhando novos vídeos. Vamos juntos até a próxima jornada. Quem abre um Grimório, abre uma porta. E o que entra, nem sempre sai pelo mesmo caminho.